Agora, no capítulo 4, a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre a estrutura das campanhas, das contas e das MCCs. Vamos começar pelas campanhas. Até agora, vimos como podemos organizar nossas palavras-chave e os anúncios dentro de grupos de anúncios. Mas no AdWords também existem as campanhas. As campanhas estão no nível acima dos grupos de anúncio, ou seja, dentro da sua conta do AdWords, você pode ter uma ou várias campanhas, e cada uma dessas campanhas pode englobar vários grupos de anúncio. E se vocês forem organizados, não vão se perder, dá para achar tudo. Nomes das campanhas, grupos de anúncio, palavra-chave, extensões e muito mais. E não é preciso ficar com medo na hora de criar sua conta ou suas campanhas. Essa fase não envolve dinheiro nenhum. Verdade, ela é bem segura. Inclusive, dá para fazer simulações até que se tenha encontrado a melhor forma de anunciar. Aí sim, você põe ela para funcionar de verdade. Posso fazer uma pergunta logo de cara, professora? Perguntinha. Mas já, vamos lá, vai em frente. Se eu já tenho as minhas palavras-chave e os meus anúncios separados por tema em diferentes grupos, para que eu preciso de campanhas? Boa! Sempre me perguntam isso nas minhas aulas. Para explicar, eu gosto de comparar a conta do AdWords a uma casa, em que as campanhas são os cômodos e os grupos de anúncios são os armários dentro de cada cômodo. Cada campanha tem uma função dentro da conta, assim como cada cômodo tem a sua função dentro da casa. Os armários, assim como os grupos de anúncio, são usados só para organizar cada um desses cômodos. Tá aí, eu gostei. Me veio à cabeça agora um exemplo até mais palpável para ajudar a entender esse conceito. No capítulo anterior, a gente falou de uma loja de tênis, lembram? Então, pensando nela, a gente poderia ter dois objetivos diferentes. O primeiro seria melhorar o reconhecimento da minha empresa pelo público em geral, e o segundo seria aumentar a venda de tênis durante o período do Natal. Nesse caso, o ideal seria ter duas campanhas, uma institucional e outra sazonal. Aí, dentro da institucional, eu poderia ter um grupo de anúncio com palavras-chave relacionadas ao nome da minha loja e outro relacionado à localização da loja. Na campanha sazonal, eu poderia ter um grupo voltado para os tênis de corrida e outro para os tênis de basquete, por exemplo. É recomendável criar campanhas separadas para cada objetivo de marketing. Por exemplo, uma campanha sazonal, uma institucional, outra para promover o produto X e outra para promover o produto Y. Também é super recomendável manter campanhas separadas para rede de pesquisa ou rede de display, ou para diferentes regiões e idiomas e por aí vai. Para vocês nunca mais esquecerem, é sempre bom dividir as campanhas por temas. Assim como você só guarda coisas de banheiro no banheiro e guarda coisas de quarto no quarto, você vai agrupar os grupos de anúncio do tema X na campanha X e do tema Y na campanha Y. Agora, eu faço uma pergunta para vocês. Como é que podemos começar a desenhar a estrutura de campanhas da nossa conta, hein? Peraí, Vinci, já que a gente saiu um pouquinho do tema pela segunda vez por causa deles aí, eu proponho uma consequência para a dupla. O que você acha de um momento mico? Excelente, conta aí como é que vai ser. Eu queria achar um figurino diferente para o Jovem Nerd, uma roupa para ele usar no final desse capítulo. De preferência uma coisa bem esdrúxula assim, uma coisa bem ridícula. Pois é, me vieram aqui duas imagens. Então, pessoal, acesse aí o aplicativo de vocês e votem uma das duas opções. A primeira opção seria ele com uma roupa de banho. Como assim? De toalha? Uma coisa meio desagradável, né? Assim, mas de toalha mesmo, assim? Roupa? É, isso aí. Tá. Isso mesmo. Uma segunda opção, então, pode ser talvez roupa de dormir. Gorrinho, roupãozinho, pijaminha, acho que é legal, então. Por aí mesmo, tem que ser bem caracterizado. No final desse capítulo, vocês vão ter uma visão do do incomparável Jovem Nerd. Que mané gorrinho, eu achei rapaz! excelente. Eu achei excelente. Não, essa aqui eu quero ver. Não, eu quero ver, já tá dentro. Vamos fazer, eu quero ver. Bom, mas vamos falar sério de novo. Simbora, vamos lá. A pergunta que eu ia fazer para vocês agora há pouco é a seguinte: para determinar o tipo de campanha mais adequado, e isso inclui as configurações e as opções dela, do que a gente precisaria logo de cara? Eu quero dar um exemplo. Eu estava perguntando pro pessoal do curso, mas vai, Jovem Nerd, dá os exemplos você então.
Antes de mais nada, a gente tem que saber quais são as metas que a gente quer alcançar. Afinal, se você não sabe onde você quer ir, qualquer caminho serve. E esse não é o nosso caso. Peraí. Meu amigo aqui tá assistindo muito Alice no País das Maravilhas. Daqui a pouco você vai dar o exemplo das flores. Esse é um exemplo perfeito, cara. Olha só, não para de me interromper. Para de me interromper meus 15 segundos de fama aqui. Uns 15 minutos de fama. São 15 segundos de fama. Não, 15 minutos. Tanto faz. Você já perdeu mais que 15 segundos aqui. Então, olha só. Já que ele falou, olha, vamos dar um exemplo da loja de flores. É a seguinte situação, presta atenção. Eu tenho uma verba de R$3.000 por mês para investir em AdWords. Só que a minha loja só entrega no Rio e em São Paulo. Então, o meu primeiro objetivo é divulgar só nessas duas praças, né? Porque não faz sentido eu divulgar no resto do país e gastar dinheiro à toa. Segunda coisa, eu tenho uma verba extra de R$1.000 para fazer uma promoção do Dia das Mães com a duração de 10 dias. Legal. Esse é o meu segundo objetivo, né? E o terceiro e último é o seguinte: descobrir um novo público para a minha loja de flores, que são executivos estrangeiros. Olha só. Então, o executivo vem, Brasil de passagem, compra flores para agradar os clientes e vai embora. Então você tem que servir anúncios em inglês. Tem que atingir esse cara em inglês, exatamente, né? Então, imaginando esse cenário, para alcançar esses objetivos, o que eu tenho que fazer? Mais de uma campanha, mas quantas campanhas e quais campanhas seriam essas? Hein, professor? Próxima vez faz uma pergunta retórica, que é mais fácil, você não precisa responder. Eu quero ver. Olha, gostei de ver, hein? Posso responder essa? Deve. Bom, só para fixar, os objetivos são: número 1, vender flores para os públicos do Rio e de São Paulo. 2, aumentar as vendas para o Dia das Mães. 3, vender flores para falantes de inglês que estão passando pelo Brasil. Quantas e quais campanhas eu deveria criar? Bom, para cobrir o primeiro ponto, que é vender flores para o Rio e para São Paulo, eu tenho duas opções. Eu poderia criar uma campanha única, segmentada para o Rio de Janeiro e para São Paulo ao mesmo tempo. Ou duas campanhas separadas, uma focada só no Rio e outra só em São Paulo. No primeiro caso, a verba mensal de R$3.000 seria aplicada na campanha. Aquele local que tivesse mais buscas ia acabar gerando mais cliques e consumindo mais do orçamento. Assim, a verba seria usada de forma orgânica, ou seja, a cidade com mais buscas consumiria mais do meu orçamento comum. Já no segundo caso, dividindo as campanhas em duas, eu teria investimentos específicos para o Rio e para São Paulo. Eu poderia, por exemplo, definir que a campanha de São Paulo teria um orçamento de R$1.500 e a do Rio também. Assim, independente da quantidade de buscas em cada cidade, eu teria certeza de que o orçamento seria dividido ao meio certinho. Tá, mas e meu segundo objetivo, que é divulgar a promoção do Dia das Mães? Como é que vocês atacariam essa meta? Aí a gente poderia ter uma campanha sazonal. Essa campanha teria palavra-chave como Dia das Mães, presente do Dia das Mães, e os anúncios falariam sobre a promoção do nosso site para essa data. Além disso, o meu orçamento extra de R$1.000 seria todo aplicado nessa campanha, garantindo assim o meu investimento no lugar certo. Eu crio a campanha esse ano e ela pode ficar ativa pelos 10 dias que antecedem o Dia das Mães. Quando chegar no dia, eu pauso a campanha e posso reutilizar ela de novo no ano que vem. Não preciso criar tudo de novo do zero. Isso aí, senão seria um retrabalho. E quanto ao nosso último objetivo, que é falar com estrangeiros? Como eu não tenho verba para isso e não conheço esse target, o jeito seria investir só um pouquinho neles. Eu poderia ter essa campanha contendo palavras-chave e anúncios em inglês, além de ser segmentada apenas para falantes de inglês. Assim, a gente garantiria que os anúncios nesse idioma só apareceriam para quem entende. Calma aí. Não entendi uma coisa, peraí. Por que a gente então não cria uma campanha só, mudando o idioma nos grupos de anúncio? Elementar, meu caro nerd, porque o idioma é definido nas campanhas e não no grupo de anúncios. Se você não tivesse trocado a aula pela comida, talvez você soubesse responder. Mas então, para resumir nosso exercício mental, no final, poderíamos ter o seguinte cenário: uma campanha segmentada para falantes de português, para Rio e para São Paulo, com R$3.000 de orçamento. Uma campanha em português para Rio e para São Paulo, para o Dia das Mães, com R$1.000 de verba. E uma campanha segmentada para falantes de inglês, também para Rio e para São Paulo, com um orçamento baixo de uns R$100, por exemplo. Assim, a gente conseguiria resolver todos os nossos objetivos iniciais com apenas 3 campanhas. Legal.
Agora que vocês já entenderam a teoria que explica o porquê de ter diferentes campanhas, vamos ver como fica a criação das campanhas no próprio AdWords? Ao longo do treinamento, vocês foram tendo um gostinho de como é a interface do AdWords. Mas agora, depois de criar a primeira campanha desde o início, vai ficar claro para vocês como tudo isso se encaixa. O processo de criação de uma campanha passa por 3 etapas. 1. A criação da campanha em si, quando a gente vai definir as configurações dela, como orçamento, idioma, local, aquilo tudo que a gente falou. 2. A criação do primeiro grupo de anúncio dessa campanha. E 3. A criação da lista de palavras-chave e dos anúncios desse grupo. A gente vai mostrar tudo isso para vocês aqui no vídeo. Depois de pronta, a gente pode editar essa nossa campanha, bem como incrementá-la com mais grupos de anúncio, mais palavras-chave, mais anúncios, o que mais vocês quiserem. Na verdade, a sequência de estruturação das campanhas dá a opção de várias configurações, mas só 5 delas são obrigatórias no primeiro momento. Nome da campanha, tipo de rede, pesquisa ou display, orçamento, local e idioma. Agora, a gente vai detalhar a criação de uma campanha, junto com vocês. Bel? Cada um de vocês acompanha aqui comigo. Eu vou fazer um passo a passo que deve ser seguido na hora de criar uma campanha. O exemplo de hoje vai ser uma campanha da rede de pesquisa, tá? Então, antes de tudo, entrem na conta, claro, depois vão para a aba de campanhas, cliquem no botão Nova Campanha e escolham a opção Apenas Rede de Pesquisa. Isso mesmo. A primeira escolha a ser feita é delimitar as redes em que você deseja ver o seu anúncio. E destrinchando um pouco mais, existem 3 opções. 1. Redes de pesquisa e display. 2. Apenas na rede de pesquisa, quando o anúncio aparece a partir de um resultado de busca. E 3. Apenas na rede de display, quando os anúncios são exibidos nos sites relacionados. Agora, dê um nome para a sua campanha. Esse nome não influencia na performance da campanha, é apenas para sua própria referência. Digamos que eu seja dona de uma delicatessen e que eu queira divulgar os meus croissants de chocolate. Então, eu resolvo chamar a campanha de Croissants Rede de Pesquisa. Depois, a gente tem que escolher a região em que a campanha vai ser exibida. País, estados, cidades ou até mesmo por raio, a partir de um ponto. O sistema vai usar o IP do usuário para identificar se esse usuário está dentro da área de segmentação. Como eu não tenho muita noção de distância, não vou optar pelo raio. Vou escolher Paraná, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que são os estados onde eu tenho filiais. Lembrando que também é preciso escolher o idioma dos usuários que vão ver os seus anúncios. Cada domínio do Google tem um idioma padrão. Quem acessa o google.com.br, por exemplo, tem grandes chances de falar português. Por isso, o AdWords mostra para esse usuário anúncios de campanhas segmentadas para o idioma português. E assim vai, o Google.fr, que é o Google francês, o Google.cn, que é o Google chinês, e assim por diante. Bem lembrado, Vince. Mas no exemplo em questão, o idioma seria o português mesmo. A gente segmentaria a campanha para o português e ela seria exibida para quem fala português. Ou seja, quem usa o google.com.br ou escolheu o português como idioma de preferência lá nas configurações do Google. E aí, acabou? Quase. A gente ainda tem que definir alguns campos. Um deles é o de lance e orçamento. Lance é o valor máximo do clique. Orçamento é o valor máximo que você quer investir por dia. Por hora, vamos colocar um lance de R$1 e orçamento de 100. Mas não vamos entrar em detalhes ainda sobre lance e orçamento, porque isso vai ser abordado logo mais no capítulo do leilão. Por hora, vale dizer que ele é obrigatório para a criação da campanha. Mas não se preocupem, porque nesse ponto você ainda não é cobrado. Já o campo extensões não é obrigatório para a criação da campanha, então a gente não vai adicionar nada agora. De qualquer forma, tudo isso pode ser editado de novo depois. Aí é só salvar e continuar para o passo 2, que é qual, Vince? Dar um nome para o grupo de anúncios. De novo, o nome não tem impacto no funcionamento da campanha. Ele só serve para organizar os grupos. Então, é bom ele te lembrar do que existe dentro daquele grupo. Eu posso ter 2 grupos nessa campanha. Esse de agora pode se chamar croissant doce e mais tarde podemos criar outro chamado croissant salgado. Aí é só clicar em salvar para continuar. Então, é hora de criar o primeiro anúncio. Deixa eu digitar aqui o nosso primeiro textinho. Aqui a gente tem que se lembrar do que foi dito lá no início sobre aquelas regrinhas. Em seguida, a gente vai escrever a nossa lista de palavras-chave. Espera aí.
E depois podem ser inseridos novos grupos de anúncio nessa nossa campanha. Pode ser aquele que a gente chamou de croissant salgado. Assim, depois é só ir em salvar e continuar. Pronto, primeira campanha criada. Mas antes de sair comemorando, tenha em mente que toda campanha, depois de pronta, deve ser incrementada. Posso fazer uma pergunta? Claro, vamos lá. Com tantas campanhas, assim, um monte de campanha, a gente fica com medo de se perder e acabar fazendo uma mistureba geral. Tem um jeito da gente administrar tudo isso de uma forma mais organizada? Depois que você já criou suas campanhas, Jovem Nerd, é possível encontrar todas as informações sobre elas, como a Bel já falou no início do capítulo. Quer ver só? Nessa área aqui estão os nomes de todas as campanhas já feitas. Já nessa outra aqui, dá para ver os grupos de anúncios. Se você quiser checar as palavras-chave, basta clicar aqui. Agora, se você se deu conta de que precisa incluir mais extensões de anúncio aos seus anúncios, essa é a área certa. Beleza, agora que a gente entendeu a estrutura de uma conta, com as suas campanhas e grupos de anúncio, é hora de dar uma olhadinha no que existe um nível acima da conta, as MCCs. Vince? MCCs é a sigla da área Minha Central de Clientes. Ela é uma espécie de conta guarda-chuva que serve para gerenciar várias outras contas do AdWords. É muito usada por agências de publicidade que têm muitos clientes. Elas usam a MCC para conseguir gerenciar todas as contas com o mesmo login e a mesma senha. E ainda dá para checar no painel de controle o resumo de todas as contas associadas. É ótimo para quem quer ganhar tempo. Vince, acho que você podia dar um exemplo, fica mais fácil de entender, né? Legal. Digamos que uma agência de publicidade tem as contas de 3 grandes anunciantes. Por exemplo, um que trabalha com e-commerce, outro do setor de serviços e um terceiro do setor industrial. Se um desses 3 anunciantes, por algum motivo, quiser mudar de agência, basta desconectar da sua MCC essa empresa que está saindo. Se quiserem incluir um novo cliente, é só conectar a conta dele na sua MCC. Mas tem uma coisa, não se trata de fazer um upgrade na sua conta do Google AdWords. A MCC é uma conta totalmente nova. É possível criar MCCs dentro de MCCs, ou seja, MCCs para gerenciar outras MCCs. Agora só um lembrete para o pessoal antes de encerrar esse capítulo. Os donos das contas gerenciadas individuais podem se logar nas contas normalmente, mesmo depois que elas já estiverem associadas a uma MCC. Eu também tenho um lembrete. É hora de ver o Jovem Nerd pagar aquele mico que o pessoal votou lá atrás, Bel. Já tinha até me esquecido. E aí, vamos ver qual foi a opção mais votada? Roupinha de banho ou de dormir? Vamos ver? E a campeã foi... Ah, roupa de banho, olha lá. Vamos ver aqui. Que excelente. Que excelente. Ficou bem. Ficou bem com a roupinha de banho. Sei que eu fiquei bem. Aqui, ó, que eu fiquei bem. Essa votação foi uma sacanagem. Você sabe que Uma zoeira. existe um histórico. Todo mundo conhece os seus hábitos higiênicos. Não. E seu banho tem que ter Não. talquinho. Não. Tem que ter um talquinho. Ah, não, cara. Pra que isso? Pra que isso? Pra que isso? As pessoas vão recortar essa porcaria e ficar me mandando pela internet o dia inteiro, cara. Por que eu tô fazendo isso? Por que vocês estão fazendo isso? Você não pode! Isso é uma humilhação com a pessoa! Você não pode vir aqui trabalhar e olha só isso! Que excelente. Nesse capítulo vocês aprenderam como é a estrutura de uma campanha, sabendo que é possível ter vários grupos de anúncio dentro dela, que se deve ter campanhas separadas de acordo com os objetivos de marketing, assim como para rede de pesquisa e rede de display. Como configurar sua conta? E aí entram aqueles 5 critérios, lembram? Orçamento diário, redes, idioma de destino, local de destino e tipos de lance. E aí que dei o bom e velho exemplo da loja de flores para vocês memorizarem. Será que funcionou? Bom, se não funcionou comigo, funcionou com a Bel e o Vince, porque eles ensinaram o beabá de como montar a campanha, certo? Eles mostraram tintim por tintim a sequência de como entrar na conta, criar nova campanha, dar um nome para ela, definir região, idioma e etc.
Depois o Vince falou da minha central de clientes. Quer dizer, não minha, né? A sua, né? Mas você entendeu. É fácil de lembrar porque essa foi, afinal, a última coisa que vocês ouviram antes de começarem a rir da minha cara. Não, mas sério, deu pra ver que com ela se tem um painel de controle com todas as contas juntas, certo? E que quem mais usa essas ferramentas são os grandes anunciantes. E quem mais? Quem mais? Isso mesmo, vocês. Essa galera que quer ou já trabalha com marketing digital. Ah, então foi por isso que eles se inscreveram nesse curso? Ah, então foi por isso, Azaghal. Não, certamente não foi para comprar flores online. Vamos ao quiz agora? Quem quiser pode responder pelo aplicativo. O que pode ser definido exclusivamente no nível da campanha? A. Canais. B. Orçamento diário. C. URL de destino. D. Fuso horário. 15 segundos para responder essa daí. A resposta certa é a letra B, que é o orçamento diário. O orçamento diário é um fator exclusivo das campanhas. Já os canais são definidos para cada grupo de anúncio. As URLs de destino são atribuídas para cada anúncio ou até mesmo para uma palavra-chave. E, finalmente, o fuso horário é só para a conta como um todo, não pode ser alterado depois que foi definido. Um usuário brasileiro do google.com.br definiu seu idioma de preferência para busca como inglês. Para segmentar uma campanha para esse usuário, qual segmentação de idioma deve ser usada? Letra A, inglês. B, português. C, espanhol. D, bilíngue. Nesse caso, a resposta certa é a letra A, inglês. O AdWords leva em consideração a escolha de idioma do usuário e do domínio do Google em que a busca ocorreu. Nesse caso, como ele escolheu o idioma inglês, faz parte do público-alvo falante de inglês. Quando segmentamos nossa campanha para o idioma inglês, impactamos esse público. O que pode ser definido exclusivamente no nível do grupo de anúncios? A. Orçamento diário. B. Palavras-chave negativas. C. Método de pagamento. Ou D. Palavra-chave. O orçamento diário é no nível da campanha. Palavras-chave negativas podem ser na campanha ou no grupo de anúncios. E método de pagamento e da conta como um todo. Portanto, o que pode ser definido só no grupo de anúncios são as palavras-chave. Letra D.
Pão artesanal quentinho. Pão quentinho é bom, hein? Azaghal. Dá água na boca. Tô sentindo o cheirinho. E a Tá fominha? sentindo? A fominha já voltou. Tá com fome de novo? Ué, Cara, a gente acabou de comer. gordo é assim, a fominha volta. Então tá bom. Sosseguem a pança aí vocês dois, hein? Esse vídeo que acabou de passar é bonitinho. Ele tá meio resumidinho, muita coisa que a gente já viu até agora. Tudo começa com a necessidade de se levar pessoas até algum serviço ou produto. Para isso, vocês já aprenderam a criar uma boa lista de palavras-chave, um anúncio atraente e uma página de destino coerente com o que foi divulgado. Mas isso não é tudo. Tem um fator complicador aqui. Vocês não estão sozinhos. Claro, mas o que isso quer dizer? Que vocês não fazem um anúncio e pronto, jogam o que quiserem de qualquer jeito. Existe aqui um conceito importante que é o de ecossistema. Isso quer dizer que tudo e todos se relacionam na vida e no mundo digital, no caso, na rede AdWords. E é com base nesse cruzamento de informações inerentes aos anúncios, como palavras-chave, índice de qualidade e orçamento, que seu anúncio vai aparecer ou não na busca paga. É uma competição bem acirrada. Olha aí, eu tive uma ideia, Azaghal. Já que estamos falando de competição, eu proponho uma votação. Um momento mico. Momento, Mico! Excelente. Olha só, Vince, vamos propor assim. Ou você mostra suas habilidades com sabre de luz. Ou então, ele podia usar luvas de boxe e imitar o Maguila. Ah! Sabe fazer aquele negocinho? Sei. Aí Eu tem queria que ter ver. uma Maguila no final, que ganha a luta, tem que agradecer o padeiro, o açougueiro. Vai ser engraçado. Mas por que eu, pô? Quem foi que deu a ideia do capítulo anterior? Foi você, Bel? Ah, gente, que coisa feia. Não tem nada a ver com isso. Bom, melhor a gente voltar aqui pra aula, depois a gente discute de novo essa história, vai? Claro, professor querido enrascada. Mas olha só, como é que então o anunciante faz para se sobressair com tanta competição? Tipo, quais são as opções certas para o anúncio aparecer? Ah, isso aí é o que a gente vai ver nesse processo que acontece no momento em que uma página de resultados é exibida. É o leilão do AdWords, que também existe na rede de display, mas por enquanto a gente não vai falar disso. É isso aí, Bel. Toda vez que um usuário faz uma pesquisa no Google e a página de resultados é exibida, acontece um leilão. Como assim? Como assim leilão? É o quê? Eu faço um lance e aí quem dá mais ganha, alguém bate o martelo? Como é que funciona isso? Não exatamente, mas é por aí. Num leilão tradicional, algo é oferecido a quem der o maior lance. Quem der o maior lance, vence. No AdWords é parecido, só que não necessariamente vence o lance mais alto. O valor do lance é só um dos fatores. Como o Vince falou há pouco, existem outras variáveis que a gente vai ver logo mais. Só que antes, vamos entender quem são os envolvidos nesse processo. O leilão do AdWords existe para atender aos interesses de 3 players: anunciante, usuário e Google. O anunciante procura mostrar anúncios relevantes para o usuário para que ele clique no anúncio. O usuário deseja ver anúncios relevantes e não perder tempo e paciência com qualquer besteira que não interessa a ele. E o Google faz tudo isso para criar uma boa experiência, tanto para o anunciante quanto para o usuário. Assim, o usuário não vê uma informação inútil e o anunciante não paga por um cliente que não tem interesse no produto ou serviço dele. Por exemplo, um anunciante de produtos diet não iria querer falar comigo porque eu não sou parte do público-alvo dele. Quer dizer, acho que não, né? Ih, vendo você aqui de cima, Vince, nem te conto. E vendo você aqui de baixo também nem te conto. Meninos, vamos parar com isso aí. O fato é que como milhões de buscas são feitas todos os dias, os leilões também acontecem milhões de vezes por dia. Ah, sim. Para vocês terem uma ideia, se o usuário faz uma pesquisa e depois que vê a página de resultados, clica no botão atualizar, ocorrem 2 leilões e os resultados podem ser diferentes. É tudo muito dinâmico o tempo todo. Muito. Agora, só para separar direitinho na cabeça de vocês. Assim como o PageRank está para busca orgânica, o leilão está para busca paga. Isso quer dizer que a relevância é fundamental aqui. Então, vamos conhecer alguns dos conceitos indispensáveis para entender como funciona esse tal leilão do AdWords. O principal medidor de relevância no leilão do AdWords é o índice de qualidade. Ele nada mais é do que uma nota que vai de 1 a 10, determinada pelo Google. Quanto mais alto o índice, melhor. Mas não se trata de nada arbitrário. Para definir o índice de qualidade das palavras-chave, o Google leva em consideração vários fatores, como CTR, relevância e página de destino. O mais importante deles é a CTR,
ou seja, a taxa de cliques daquela palavra. Palavras com boas taxas de clique costumam ter bons índices de qualidade. Afinal, se um anúncio é muito clicado, deve ter usado boas palavras-chave. Esse feedback dos usuários é um elemento chave na tomada de decisão do sistema do Google. Depois do CTR, o segundo fator mais importante para o índice de qualidade é a relevância. O Google determina a relevância levando em consideração a linguagem e o contexto de uma busca, verificando quanto ela se relaciona com a palavra-chave. E o terceiro componente é a qualidade da página de destino. O anúncio só vai ser relevante para o usuário se essa página trouxer a informação que ele está procurando. Além disso, ela deve ser carregada facilmente, não ter pop-ups e ser transparente quanto à natureza do seu negócio. Lembrando que o índice de qualidade é mutável. Ele é calculado toda vez que uma busca é feita. A mesma palavra-chave pode ter índices diferentes em contas de anunciantes diferentes. Isso porque são vários os fatores que o Google leva em consideração na hora de definir o índice. Verdade. Por exemplo, a palavra flores em São Paulo pode ter um índice de qualidade 10 na conta do anunciante X e 5 na conta do anunciante Y, dependendo de como cada uma das contas foi estruturada, do grupo de anúncios e da página de destino. Outro conceito básico para entender o leilão do Google é o CPC, ou custo por clique. Vale lembrar que o anunciante só paga quando alguém clica no seu anúncio. A gente vai ver 3 tipos de CPC: máximo, real e médio. O CPC máximo também é chamado de lance de CPC. E é você quem escolhe, ou seja, você diz para o Google qual o valor máximo que você está disposto a pagar por clique. Toda vez que uma busca acontece, o Google faz o tal do leilão, que a gente já vai ver, e determina o CPC real, aquele que você realmente vai pagar por clique. Ele varia a cada busca. Agora, vamos entender o CPC médio. Suponhamos que o seu anúncio receba 2 cliques, um no valor de 40 centavos e outro no valor de 80 centavos. O CPC médio do seu anúncio, então, vai ser 60 centavos, ok? Agora que vocês já estão vitaminados, vamos aprofundar um pouquinho o tema de leilão. Suponhamos que a época de férias está chegando e uma pousada específica em Trancoso, que é sua cliente, quer aproveitar a alta temporada para dar um gás na divulgação dos pacotes na rede de pesquisa do Google. Vocês criam as campanhas com todos os detalhes e ativam os anúncios. Mas qual que é a má notícia, Bel? A má notícia é que vocês não estão sozinhos, lembram? Anunciantes concorrentes também vão querer o mesmo espaço que vocês. Então, mas calma aí, eu estou vendo aqui que tem espaço para vários anúncios. Afinal, como é que o AdWords determina quais deles vão aparecer na página de resultado de busca? Justamente pelo leilão. Ele é usado para definir 3 coisas: que anúncios vão ser exibidos numa busca, em que ordem e, finalmente, quanto vai ser pago por clique, o CPC real, lembra? Nesse processo de pesquisa, que é bem rápido, o sistema encontra todos os anúncios de diferentes anunciantes com palavras-chave que correspondem de forma suficiente à frase pousada em Trancoso. Só que são muitos. É necessária uma redução do número de anúncios, quando o sistema elimina os não classificados como pousadas em outro país ou até mesmo anúncios que tenham sido reprovados. Isso seria tudo? Não. Lembrem que só existe espaço para 3 anúncios na parte de cima da tela e 8 do lado direito, somando 11 anúncios no total, certo? Então, Vince, o que vai acontecer se a gente tiver mais anúncios do que espaço para exibir todos eles? Bom, o Google vai fazer uma nova redução do número de anúncios e só vai exibir no resultado os que se classificaram para a primeira página, ou seja, os 11 primeiros, como você falou. É a ordenação dos anúncios ou posicionamento que vai aparecer na exibição dos resultados. Tá, mas no que o anunciante, que é a galera que está aí, deve prestar atenção para conseguir o seu lugar ao sol? Os anúncios que sobreviveram a essa filtragem são posicionados na página com base na combinação do valor do lance e do índice de qualidade da palavra. O Google exibe os links patrocinados de acordo com essa ordenação. A ideia é que o anúncio de vocês apareça entre as primeiras opções de acordo com a palavra-chave que o usuário digitou. E não se assustem se os resultados mudarem a toda hora, como a gente já falou. Bom, um fator importante nesse cálculo do posicionamento é o lance de CPC. O lance é o valor máximo que você está disposto a pagar a cada clique.
Vamos imaginar que 4 anunciantes estão competindo para ocupar as primeiras posições. Para ajudar, vamos dar um nome para eles, tá? Já sei, olha aí, olha só. Homem-Aranha, que tal? Batman, Homem de Ferro e Super-Homem, olha aí. Legal, gostei da ideia. Fala sério, Vince. Não, sério, eu acho que vai ajudar a esclarecer legal esse exemplo. Olha só, todos eles querem aparecer naqueles 3 anúncios que ficam no topo da página, mas cada um tem um valor de lance diferente. O Homem de Ferro, por exemplo, é o cara que vai pagar mais, né? Bem lembrado, Jovem Nerd. O Homem de Ferro, alter ego do multimilionário Tony Stark, quer dar o lance mais alto pagando R$4. Em segundo lugar vem o Batman, já que o Bruce Wayne também nada na grana, mas não tanto quanto o colega metálico. O lance dele é de R$3. Logo em seguida, vem o Super-Homem. Apesar de ser o mais poderoso, em termos de dinheiro, ele precisa ser mais comedido e decide pagar R$2. Tá bem que mandou, ser jornalista. Pois é, né, meu? Pois é. Por último, coitado, tá o Homem-Aranha, pulando de frila em frila, ganhando uma merreca como repórter fotográfico. Ele só tem R$1 para investir no AdWords. Nesse contexto, os anúncios são ordenados de acordo com esses valores, do mais alto para o mais baixo. Como o leilão gira em torno de cliques, o anunciante só paga quando seu anúncio recebe um clique. Olha, pessoal, não sei muita coisa sobre heróis. Só sei que o anunciante não paga o lance que ele deu, e sim o do anunciante seguinte. Dessa forma, no seu exemplo, o Homem de Ferro deu o lance mais alto, de R$4, mas só vai pagar R$3, que é o lance do segundo colocado no ranking, o Batman. O segundo paga o valor do terceiro e o terceiro do quarto. É assim que se entra na competição. Mas atenção, para o Google é mais importante mostrar um anúncio que seja relevante para o usuário do que um anúncio que deu o lance mais alto. Afinal, a qualidade do que aparece no resultado de busca, pago ou não, é a alma do negócio aqui. Tá, mas eu tenho a dúvida. Como é que o Google vai saber qual é o anúncio mais relevante, Azaghal? Eu sei lá como é que ele vai saber. A gente tem que perguntar pro Vince. Afinal, para isso que ele tá aí. Muito fácil. Quando ele multiplica o lance pelo índice de qualidade, descobre o AdRank, que é uma forma bastante eficiente de medir a relevância dos anúncios. Por isso, quanto mais alto esse número, melhor ranqueado no leilão vai estar o anúncio. O anúncio com AdRank mais alto fica na primeira posição. Pegando aquele nosso exemplo anterior, existem 4 heróicos anunciantes, com lances de 4, 3, 2 e R$1. As suas palavras-chave têm índices de qualidade diferentes, digamos 1, 3, 6 e 10. Assim, para se chegar ao AdRank é só multiplicar esses números, o que dá pra gente 4, 9, 12 e 10. E quanto maior o resultado, melhor o posicionamento. O que deu 12 vai ser o anúncio número 1, seguido pelos que deram 10 e 9. E o multimilionário Tony Stark, que tinha feito o maior lance, nem sequer é mostrado. Também com um índice de qualidade tão baixo. Aí, gostei. O Homem-Aranha não ficou em primeiro, mas conquistou a segunda posição. O cara merece. Mas espera aí, como é que eles podem competir na mesma categoria se eles têm poderes, inimigos e estilos de vida diferentes? Entendi. Você está querendo dizer que eles não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Por exemplo, o Homem-Aranha poderia estar vendendo uma máquina fotográfica para cobrir despesa. E nunca mais vai ganhar dinheiro na vida dele. Exatamente. O Super-Homem poderia estar vendendo notícia, o Homem de Ferro poderia estar vendendo armas para outros países e o Batman vendendo, sei lá, aula de arte marcial. Exato. Como é que eles se cruzam? Não se cruzam. Vocês gostam de complicar, hein? Mas é válido. Vamos supor que os 4 estejam vendendo ajuda no AdWords. Uma pessoa que tem sua casa invadida, por exemplo, tenta chamar a polícia e não consegue. O que faz? Entra no Google e digita socorro ou estou em apuros. Essas são 2 palavras-chave que os 4 poderiam usar ao anunciarem seus serviços. Bel, você está se superando. Vou continuar desse novo exemplo. Vamos dizer que todos eles deram um lance de R$2 e anunciaram para a palavra-chave, estou em apuros. Acontece que o Homem de Ferro nunca estudou o Google AdWords e por isso essa palavra está com índice de qualidade 2 na conta dele. O Batman levou o usuário para uma página de destino ruim, obscura que nem ele. Resultado, índice de qualidade 3. Já o Super-Homem, Caxias do jeito que ele é, fez até as provas avançadas e caprichou na hora de montar a campanha. Então, o índice de qualidade na conta dele é 9. Por fim, o Homem-Aranha, ele tentou estudar no tempo livre que ele tinha ali,
Mas não foi suficiente, ele cometeu alguns errinhos ali, ficando com índice de qualidade 5. Aí, multiplicando os lances pelos índices de qualidade, a gente descobre quem vai ficar na melhor posição entre os anunciantes. O Super-Homem, cujo Ed Rank foi o maior, de 18. Seguido pelo Homem-Aranha, Batman e Homem de Ferro. Peraí, alguém tá com picuinha com Homem de Ferro aí, pô. Não se trata disso, Jovem Nerd, mas sim de ter bons índices de qualidade, de ter uma campanha bem estruturada. Enfim, esses macetes que a gente vem ensinando aqui no curso. Tá, mas peraí, mesmo assim tem uma coisa que eu não entendi. Me explique, nesse caso, quanto cada um deles pagaria por clique? Boa pergunta. Boa pergunta, Jovem Nerd. Tô vendo que você tá ligado, hein? Para calcular o valor do CPC real, que é esse clique que você tá perguntando, a continha é simples. É só dividir o Ed Rank do segundo colocado pelo índice de qualidade do primeiro colocado. E assim por diante. No caso em questão, os heróis pagariam na ordem R$1,10, R$1,20, R$1,30 e R$1,50. Entendeu? Ih, rapaz, olha só, eu sou nerd, mas eu não sou matemático. Então tem uma explicação para leigos, por favor? Claro, pode deixar. Vamos calcular o preço do clique do primeiro colocado, que é o Super-Homem. A gente pega o Ed Rank do Homem-Aranha, que é o segundo colocado, e divide pelo índice de qualidade do próprio Super-Homem, que é o primeiro. Assim, 10 dividido por 9 dá 1,1, ou seja, R$1,10. Esse é o CPC real do Super-Homem, o que ele pagaria se alguém clicasse no anúncio dele para essa busca de "estou em apuros". Para saber o dos outros heróis participantes do leilão, é só repetir essa mesma continha para cada um deles. No caso do Homem de Ferro, que é o último da nossa lista, a Bel assumiu que o Ed Rank do anunciante que vem logo depois dele é 3. Daí, o resultado será 1,5, ou seja, 3 dividido por 2. Tá vendo como é legal? Todos eles deram um lance de R$2, mas na verdade pagaram bem menos do que isso. Você, minha ídola! Aí, Azaghal, agora vai ser mole a gente deixar uma galera para trás no AdWords. Menos, né, Jovem Nerd? Menos. Mas você levantou uma bola importante. Os espertinhos de plantão podem tirar o cavalinho da chuva, porque o AdRank não é divulgado, nem os dados de lance e o índice de qualidade dos concorrentes. Com isso, eu quero dizer que não dá para a gente se basear nos dados dos outros anunciantes para escolher o nosso lance de CPC. O leilão do AdWords é um leilão às cegas. Logo vi que era bom demais para ser verdade. Parece complicado, eu sei. Mas o que vocês nerds e as pessoas que estão assistindo precisam guardar é isso. O índice de qualidade e o lance de CPC são os dois fatores que influenciam diretamente o posicionamento do anúncio e o preço realmente pago por clique. Então, se o anunciante quiser melhorar sua posição, vai ter que superar seus concorrentes com melhor qualidade, melhores valores de lance ou uma mistura dos dois. E Vince, só para a gente não passar batido, que tal você dar uma ideia para eles do que são os lances manuais e os automáticos? Eu pensei em mencionar isso quando falei de lance de CPC, mas achei melhor esperar para não confundir o pessoal. Você tem razão, Bel. Pessoal, rapidinho. Nos lances manuais, o usuário define o lance no nível do grupo de anúncio ou no nível da palavra-chave. E toda vez que um leilão acontecer, você participa do leilão com o lance que foi definido. Já nos lances automáticos, você deixa o sistema do AdWords dar os lances para você, de acordo com a concorrência do momento, com o objetivo de aumentar a sua taxa de cliques. Ele vai dar lances mais altos quando a concorrência for mais alta e lances mais baixos quando a concorrência for mais baixa. Então, na hora de criar a campanha, definam se ela vai ser de lances manuais ou de lances automáticos. Ótimo! Lembrando que, se alguém ainda ficar com dúvidas, pode perguntar para a gente enviando uma mensagem pelo aplicativo, ok? Vamos seguir adiante. Agora que a gente já definiu o valor do lance, o que falta fazer? Deixar rolar e depois ter que pagar por milhares de cliques ou impressões? Até que isso poderia ser bom, dependendo do objetivo de marketing que se quer atingir. Mas não dá para deixar a coisa solta e perder o controle, né? Não, não dá. E é aí que entra o orçamento diário, que é o valor máximo que você está disposto a investir por dia em cada campanha publicitária no AdWords. Quem define o tamanho desse orçamento é você, sendo que o valor escolhido pode ser alterado sempre que você quiser. A gente já viu que o seu custo por clique real varia a cada leilão. Isso quer dizer que você acumula gastos a cada clique que o seu anúncio recebe, até alcançar o valor do orçamento diário.
Nesse momento, o sistema do AdWords para de exibir os seus anúncios, que só voltam a ser exibidos no dia seguinte. Assim, um orçamento baixo impacta diretamente na quantidade de vezes que um anúncio é exibido. Mas eu faço outra ressalva aqui para vocês não se confundirem. O orçamento diário não influencia o valor do clique, nem a posição do anúncio, só a quantidade de exibições do anúncio. Um detalhe importante é que o Google permite que você acumule até 20% a mais ou a menos de gastos em relação ao valor do seu orçamento diário. Por exemplo, se eu determinei que o meu orçamento diário é de R$100 e num determinado dia o Google percebe uma grande quantidade de buscas pelo meu assunto, ele deixa que eu mostre anúncios até acumular R$120 em cliques e compensa isso num outro dia quando as buscas não estiverem tão fortes. Esse superfornecimento ajuda a compensar os dias de vacas magras, quando o tráfego está baixo e os anúncios não têm muita exposição. Ah, então é isso que acontece quando eu procuro pelo meu anúncio e ele não aparece? É uma possibilidade, Jovem Nerd, mas isso também pode acontecer devido ao fato de você não participar de todos os leilões. Ué, não? Mas peraí, o leilão não acontece sempre que uma busca é feita? O leilão acontece sempre, mas nem todos os anunciantes participam dele. Ih, complicou. Complicou nada. Você que está falando do que no AdWords se chama métodos de entrega. A questão aqui é a forma com que o sistema vai entregar seus anúncios, ou seja, qual vai ser a frequência com que o seu anúncio vai ser incluído nos leilões. E aí, existem duas maneiras, né, Bel? Isso mesmo, Vince. Uma delas é a padrão. Como o próprio nome já diz, é a forma padrão. Todas as campanhas são automaticamente configuradas com essa opção. O que acontece nesse caso é que se você tem um orçamento diário abaixo do recomendado, o Google percebe isso e passa a não incluir o seu anúncio em todos os leilões, evitando assim que o seu orçamento seja esgotado muito rapidamente. Ele tenta espaçar a exibição ao longo do dia para que o seu orçamento diário dure mais tempo. Mas peraí, se eu quiser que o meu anúncio marque presença em todos os leilões que rolarem, isso é possível? Sim. O outro método de entrega é o acelerado. É nele que você tem interesse, Jovem Nerd. Quando você escolhe essa opção, você está indicando para o sistema que quer incluir o seu anúncio em todos os leilões que trabalhem com aquelas palavras-chave. Ou seja, ele tenta acelerar a entrega do seu anúncio. Toda vez que uma busca pelas suas palavras-chave for feita, seu anúncio vai participar do leilão. Mas toma cuidado, com essa opção selecionada, você pode esgotar o seu orçamento diário muito rapidamente e ficar por muitas horas sem exibir o anúncio. Por isso, o método acelerado geralmente é usado em campanhas com orçamento diário muito alto, que precisa ser gasto em um curto espaço de tempo. Acho que agora seria a hora ideal para a gente falar sobre parcela de impressões, que é um conceito muito importante e um pouco mais complexo. Apoiado. Tem tudo a ver com esse momento da aula. Bom, pessoal, parcela de impressões nada mais é do que a cobertura das buscas pelas minhas palavras-chave em porcentagem, ok? O sistema estima o total de impressões que o meu anúncio poderia receber, vê o quanto ele realmente teve de impressões e faz essa porcentagem. Mas como é que ele pode estimar quantas impressões o meu anúncio vai ter? O sistema se baseia nas suas configurações de segmentação e idioma, no status de aprovação, nos lances e índices de qualidade das suas palavras-chave atuais e também no volume de buscas pelas suas palavras-chave. Depois, ele compara esse total com a quantidade de impressões que o seu anúncio de fato teve. Bel, como a gente gosta de dar exemplo para tudo, que é para não ficar nenhuma dúvida, vamos fazer isso agora? Acho que dá para usar aquela mesma pousada em Trancoso que a gente falou agora há pouco, hein? Dá sim, Vince. Só que agora, vamos supor que a gente está anunciando para todo o estado de São Paulo pousadas em Trancoso, hospedagens em Trancoso e reserva de pousada em Trancoso. O Google calcula que num determinado dia vão ser feitas 1000 buscas por essas palavras-chave no estado de São Paulo. Só que, por causa do meu orçamento ou por causa da classificação do meu anúncio, eu acabo ficando fora de várias dessas buscas. No final do dia, eu tive 500 impressões. Isso significa que a minha parcela de impressão foi de 50%. Ou seja, consegui exibir o meu anúncio na metade do total possível. Isso quer dizer, então, que com a parcela de impressões a gente pode ter uma boa ideia do tamanho do nosso sucesso na rede de pesquisa ou na rede de display. Isso, certo? Na mosca.
Para isso, basta analisar a parcela de impressões do seu anúncio nas respectivas colunas dos relatórios da conta. Peraí, quais colunas? Deixa que eu mostro. Se você acessar essa área, vai ver que lá tem 3 colunas. Uma mostra a parcela de impressões da rede de pesquisa ou da rede de display. Dá para ver o percentual de cobertura que a sua campanha alcançou em cada tipo de rede. Outra calcula a perda de impressões por orçamento. Quando o seu orçamento diário é muito baixo e é alcançado rapidamente, você pode perder impressões por causa disso. Se você tiver uma alta porcentagem de perda de impressões por orçamento, vai ter que aumentar o orçamento diário. E a terceira coluna quantifica a perda de impressões por classificação. Isso acontece quando o seu anúncio ficou com uma baixa classificação no leilão, seja por um índice de qualidade ruim ou por um lance de CPC baixo, e você não se classificou para aparecer no resultado. Se você tiver uma alta porcentagem de perda por classificação, vai ter que melhorar o seu índice de qualidade ou lance de CPC. É isso aí. Então, para se ter uma ideia de como você está se saindo no ambiente da publicidade digital, basta considerar aquela velha analogia do bolo. Cada anunciante quer a maior fatia. Você consegue ter uma noção do seu desempenho comparando a sua fatia com o bolo do seu segmento inteiro. Pô, tu vai falar de bolo agora, cara. Assim tu me desconcentra. O que eu ia falar mesmo, Azaghal? Cobertura de brigadeiro? Não, você não me ajuda. Calma, eu lembrei. A gente está falando de leilão na rede de pesquisa. O que eu quero saber é como funciona o leilão na rede de display. Na rede de display também acontece um leilão, mas como o usuário não faz uma busca, esse leilão acontece toda vez que uma página da rede de display é carregada. Cada página da rede de display pode ter até 3 blocos de anúncio. Para cada um desses blocos, um leilão diferente acontece. Todos os anunciantes que segmentaram as suas campanhas para aquela página vão competir entre si para aparecer num dos blocos de anúncio. Só que aqui, a primeira etapa do leilão, que é a de redução dos anúncios possíveis para aquela página, elimina todos os anúncios cujo formato não se encaixa no formato do slot. Depois, o leilão acontece de forma muito similar ao leilão da busca, ou seja, uma combinação entre índice de qualidade e lance vai definir o ad rank e, consequentemente, a ordem dos anúncios dentro daquele bloco de anúncios. Existem blocos de anúncio grandes o suficiente para exibir vários anúncios. Outros só mostram um anúncio de cada vez. Nesse caso, só o primeiro colocado do leilão vai aparecer. Legal, acho que ficou bem claro, né, Azaghal? Mas agora que a gente chegou ao final deste capítulo, é hora de quê? Pagar mico. É isso aí, é hora de a gente saber qual foi a resposta mais votada, porque no início a gente propôs que o Vince ia ou demonstrar suas habilidades com o sabre de luz, Ou ia bancar o boxer com luvas de boxe imitando Maguila. exatamente, sem mais delongas, Azaghal, qual foi a resposta vencedora? Ele vai fazer malabarismos com um sabre de luz. Olha aí, excelente cena assim, senhoras e senhores, entrando em cena, Vince Vader! Chega, né? Adeus. Você me paga, Jovem Nerd. Olha aí, lavei minha alma, rapaz. Muito bem. Resumindo o capítulo. O leilão tem a ver com um ecossistema, no sentido que você não está sozinho. Precisa dividir o espaço com os concorrentes, se interrelacionar, tentar aparecer primeiro sempre que uma busca é feita e um leilão do Google é iniciado. E quais são os conceitos obrigatórios para se entender o funcionamento desse leilão? Alguém? Isso, você aí da quinta fileira pensou certo! Índice de qualidade de cada palavra-chave. O que representa a relevância dela e é que nem prova de escola. Quanto mais perto da nota 10, melhor. Outro conceito é o CPC, ou custo por clique.
que é o valor cobrado por um clique no seu anúncio. Tudo isso é necessário para o leilão do AdWords cumprir o seu papel, que é definir quais anúncios vão ser exibidos numa busca, em que ordem e por que preço por clique. Daí a importância do lance de CPC, que é o valor escolhido por vocês para pagar por cada clique. E se a gente multiplicar esse lance pelo índice de qualidade, a gente descobre o quê? O Ad Rank, que determina o posicionamento de cada anúncio no resultado da busca. E antes de encerrar esse capítulo, a gente ainda viu outros 2 conceitos. Um foi o orçamento diário, valor máximo determinado pelo próprio anunciante a ser gasto por dia em cada campanha. Lembrando que o orçamento baixo pode restringir a quantidade de exibições da peça. E o outro conceito foi o de parcela de impressões, ou seja, o número de impressões do anúncio dividido pela quantidade de impressões que o anunciante estava qualificado para receber. Com esse dado, você tem como saber se a campanha foi bem sucedida ou não, já que torna possível medir qual é o tamanho da sua fatia de bolo. Falou do bolo de novo, e a fome só vai aumentando. Você, com essa gula desenfreada, está esquecendo de um tópico. O leilão na rede de display. Verdade, verdade. Então agora só falta a gente fazer o quiz e aí depois a gente vai esticar o esqueleto. Esticar o bucho que quer esticar, né, esqueleto? Eu quero. Quando acontece o leilão do Google? A. Toda vez que um usuário faz uma busca. B. Uma vez a cada 6 horas. C. Todos os dias. D. Toda vez que uma nova campanha é criada. Toda vez que uma busca acontece, o Google faz um leilão único, levando em consideração os anunciantes que estão nas campanhas ativas naquele momento para aquela palavra-chave que foi buscada. E a cada nova busca, essa combinação de anunciantes pode mudar. Um pode ter alcançado o orçamento diário, o outro pode ter pausado a campanha e por aí vai. Então o Google refaz o leilão a cada nova busca. Letra A, resposta certa. Qual é a fórmula que o Google usa nos leilões dos anúncios da rede de pesquisa? A. CPC máximo mais índice de qualidade divididos pelo orçamento diário. B. CPC máximo vezes o índice de qualidade divididos pelo orçamento diário. C. CPC máximo vezes índice de qualidade. Ou D. Apenas o lance de CPC. O leilão do AdWords equilibra 2 fatores: o investimento do anunciante, representado pelo lance de CPC, e a qualidade do anúncio, representada pelo índice de qualidade. Ao multiplicar um pelo outro, o Google define a posição em que o anúncio vai aparecer, lembrando que o orçamento diário não influencia em nada o leilão. Então a resposta certa é letra C. Um índice de qualidade alto normalmente significa A. Custos mais altos e anúncios em posições piores. B. Custos mais baixos e anúncios em posições melhores. C. Mais impressões. Ou D. Mais cliques. O índice de qualidade de uma palavra é levado em consideração durante o processo de leilão. Esse índice tem impacto direto no custo por clique e no posicionamento do anúncio. Um bom índice costuma contribuir para um baixo CPC e um bom posicionamento. Então, a resposta está na letra B, até porque o índice de qualidade não vai pautar tanto a quantidade de impressões, que é a opção C, quanto o orçamento diário, que exerce um papel muito mais importante nessa área. Uma palavra-chave da campanha está com a taxa de cliques muito baixa. E isso vai influenciar o quê? Letra A.
o índice de qualidade, que deve diminuir. B, o índice de qualidade, que deve aumentar. C, as impressões, que devem diminuir. D, as impressões, que devem aumentar. O principal fator levado em consideração pelo Google para definir o índice de qualidade de uma palavra é a CTR daquela palavra. Baixas CTRs vão impactar de forma negativa o índice de qualidade, pois mostram um baixo interesse do usuário pelo anúncio relacionado àquela palavra. Conclusão: a opção correta é a letra A.